Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, esse é o programa da Gi. Toda terça-feira eu venho fazer barulho, vocês viram um rapel. Porque a vida é assim, a vida é um sopro, é aqui, é agora. A gente está aqui num curto intervalo de tempo para não viver, não é verdade? E assim, vamos falando em viver, quero trazer algo diferente que eu acabei vendo nas redes sociais. Vocês fiquem ligadinhos que eu dou um jeito de encontrar as coisas. E eu achei um tal de sagrado feminino. Mas como explicar isso? O programa da gente está com uma pegada holística nos últimos tempos, né? Por isso eu chamei aqui a Jéssica Vens, que seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi, pela oportunidade. Uma alegria estar aqui. Isso, nós estamos aqui no cantinho do Rude Peixer, né? Vocês lembram que a gente fez o primeiro programa do ano de 2022 sobre yoga, meditação, e nós estamos aqui, ó, com o On do Rude Peixer, com a nossa querida Jéssica, que vai nos ajudar, né, Jéssica, a falar do sagrado feminino. O que é isso, gente? Vamos explicar para o povo que está em casa. Já compartilha com a amiga, ó, tem um tal de sagrado feminino. Compartilha. Antes da gente começar com o sagrado feminino, que está tão popular, está tão tradicional hoje se ouvir, vamos aprofundar o assunto. Vamos lá nos primórdios do universo, né? Meu Deus, tão longe. Só para lembrar que vai ter prática. Já vamos providenciar uma maca para o segundo bloco. Calma lá. É necessário a gente entender que tudo na natureza tem masculino e feminino, seja uma planta, seja qualquer elemento vivo da natureza, inclusive nós. Então, muito antes do conceito de sagrado feminino, é entender o conceito do sagrado equilíbrio. E dentro dessas terapias, dessas técnicas, as mulheres estão buscando curar o que? As feridas do passado. Porque, historicamente, a gente tem muita dor, a gente tem muito sofrimento. Independente de ser homem ou mulher, todos temos o feminino dentro de nós. Né? Então, o feminino é o quê? O feminino é a energia. Aquela energia antes da materialização de tudo. Então, o feminino representa a nossa espiritualidade, mesmo sendo homem também, a nossa espiritualidade, a nossa intuição, a nossa conexão. Sabe quando você tem aquela ideia, não sei de onde surgiu, é o teu feminino atuando. Né? É a sexualidade, é a tua conexão com a fluidez, né? Você fluir com a vida mesmo. E o masculino representa esse posicionamento, ir adiante, né? O fazer acontecer, é tomar iniciativa. Então, muitas pessoas, a gente está vendo num contexto geral, social, estão muito no linear, pensando demais, trabalhando demais, tendo que ser produtivos o tempo inteiro, né? Só que a vida não funciona dessa forma, a vida é um fluxo. Então, nesse trabalho de sagrado feminino, é justamente você resgatar o equilíbrio. Né? Pois é. E falando em sagrado feminino, não tem nada a ver com feminismo e com machismo. Eu acho que é bom a gente fazer uma pergunta assim, para dizer assim, ó, pronto, agora a Gisele está lá falando só para mulheres. Não é isso, né? Não. Não tem nada a ver com gênero. Até porque, como eu falei no começo, independente de você ser homem ou mulher, você tem energia feminina e energia masculina. Aí, entrando na questão do universo, a menor unidade de medida que existe no universo é o átomo. E o átomo tem próton e elétron. E a gente só expande esse átomo quando a gente está com os dois, 50-50. Então, não tem nada a ver com nenhum movimento, é uma questão interna. Porque eu acredito que a revolução, ela não tem como começar fora, se não começa dentro de você. Porque se você vai resolver uma questão com guerra, você tem o quê? Mais guerra. Né? Toda a história do planeta de 6.000 anos de guerra, mostrou que não resolve nada. Então, a gente vem trazer o que é o equilíbrio. E o feminino é esse resgate da amorosidade. É de você equilibrar o seu masculino também, para você fazer as coisas acontecerem, mesmo você sendo mulher. Você precisa ter essa força. Conseguir dizer um não quando necessário. E aí a gente vê muitas mulheres que elas fazem, mas na hora de dizer não, não consigo. A gente está falando para aquele tipo de mulher que precisa ser forte o tempo inteiro. A gente está falando para aquela mulher que só encontra assim, não, eu sou desse jeito, eu sou estúpida, eu sou grossa, eu me deixa. É isso? Que daí pode ser que está com excesso de masculino? Pode ser. Às vezes até tem aquela frase bem padrão que eu não lembro de quem é, que todo excesso esconde uma falta. Sim. Às vezes dentro da gente não tem essa força do posicionamento, porque o posicionamento equilibrado vem de dentro, vem do teu coração, de você saber dizer um não, você saber onde é o seu limite.
Então, por conta de coisas que você viveu da sua história, às vezes você tem um pai ausente, você vê muita briga dentro da sua casa, você assumindo responsabilidade desde pequenininha, você não podendo ser criança, né? Você adquire essa postura de estar o tempo inteiro armada. Eu tenho que fazer, mas eu nunca aceito ajuda. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada a ver com a gente julgar. Isso é certo, isso é errado. Ah, você tem que ser menininha. Uma cliente minha falou, eu não quero ser menininha. Não é essa a questão. Sim. É a questão de o que está te incomodando. Estar nessa posição não é cansativo para você? Né? Não receber ajuda, não poder receber amor, né? O amor que é abundante. Tá te incomodando? Aí é que tem um problema. Sim. E aí é que a gente precisa trabalhar. Então, é uma questão de você olhar para toda a sua história, entender como que foi, né? Fui amada, não fui, eu fui concebida com amor. Tem aquela questão de não fui planejada, aí você cresce com rejeição. Então, é interessante olhar toda a sua história, porque você também não veio para essa família à toa. Cada um vem com seus aprendizados e por isso que não existe nexo em você se comparar com a história de outra pessoa, certo. Porque você é o seu único aprendizado, exatamente. Então, você olhar para toda a sua história e entender quais os pontos que me doem. É ali que a gente tem que trabalhar. E é aí que entra o trabalho da liberação. Gente, que demais. Vamos fazer o seguinte... Falou em liberação, já vamos partir para a prática, então? Podemos. Já vamos puxar uma maca aqui no meio da história, aqui do cantinho do Rude Peixer. É só um intervalinho comercial muito rápido e a gente já volta. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente. Olha a maca aqui, Rodrigo, porque nós gostamos de apresentar um programa na prática. Vem pra cá, Jéssica. O que nós vamos fazer? Como é que funciona, assim, o teu trabalho? Uma sessão de atendimento energético, espiritual, envolve sempre muita conversa, em primeiro lugar. Porque quando você começa a me contar a sua história, você já começa a ter os cliques que você precisa. Eu sempre digo que a energia não trabalha sozinha. A gente aplica energia para facilitar a sua mudança de vida. Eu sempre falo, eu não posso perdoar o que você tem que perdoar por você, eu não posso fazer nada por você, eu facilito. Então, cabe a você pegar aquilo que foi passado e fazer diferente. Então, eu sempre gosto de fazer uma longa conversa antes para entender todo o teu histórico, o que te incomoda, como que foi a tua infância, como que foi a tua vida, o que você sente falta, o que você sente indignação. Sim. Por mais que a Gi de agora esteja bem com determinadas coisas do passado, talvez exista em você uma Gi pequenininha que ainda está frustrada, que ainda tem medo. E isso acaba refletindo na sua vida. Inconscientemente, você vai fazer alguma coisa diferente que lá na infância você tinha medo. E o teu corpo, ele reage com esse medo, porque está no inconsciente. E aí, o que tem a ver com o útero, com o ventre? Essa região do nosso corpo, que é o nosso ventre, que é o nosso útero, onde a gente gera vida, ele guarda as nossas memórias. É o nosso elemento água do nosso corpo. As nossas águas são as nossas emoções. Por isso que a menstruação da mulher ela é um oráculo. Através da forma que você menstrua e como você vê a sua menstruação e o seu feminino, é como você aprendeu. E se ali tem medo, se ali tem sofrimento, se ali tem dor, isso precisa ser liberado.
para que você possa fazer diferente. Como é o nome disso que tu fazes ali com o útero, que tu tem um nome que... Eu trabalho com a harmonização do ventre e liberação das memórias uterinas e paternas. Liberação das memórias uterinas e paternas serve tanto para homens quanto para mulheres, porque todo homem vem de um útero também. Sim. Então, são memórias que você trouxe lá de quando você estava bebezinho no ventre da sua mãe, porque junta óvulo e espermatozoide é o pendrive. Então, você recebe todas as informações do seu pai e da sua mãe. E grande parte, uma boa parte dessas informações, elas nos limitam. Imagina que você tem um medo de ser empresária. Só que dentro de você tem um potencial enorme para você ser uma empresária de sucesso. Então, tem aquilo que está te bloqueando, né? É por isso que eu gosto tanto dessas terapias, sabe? Porque a gente foge da medicina tradicional, da ciência, enfim, não colocando nada disso. Isso... Não, a gente precisa, só que às vezes aquilo que tu mais precisa não é na ciência, não é no remédio, não é buscar o que está ali escondidinho, gritando, né? A gente sempre vai pelo caminho da integração. Porque chega um ponto que você precisa de remédio, né? Você vai quebrar a perna, não vai aplicar um reiki na perna, ela endireita. Não é dessa forma que funciona, mas de buscar a integração. Imagina se todas as pessoas que ficassem doentes buscassem qual é a emoção que está por trás disso. Ok, tô com, por exemplo, um mioma, né? Tô com um nódulo. Sim. Tá, vou tratar da forma tradicional, eu vou tomar medicamento, eu vou fazer os procedimentos médicos necessários, mas e se eu buscasse as emoções que estão por trás disso? A cura seria muito mais efetiva. Vou compartilhar aqui, eu estava escutando, né? Muito boa, Lúcia Helena Galvão, ela é filósofa, e ela falou o seguinte: estou conversando com a médica, e daí quantos doentes no teu plantão? Ela disse assim, 30, doentes 3. Ela disse, porque o resto era querendo atenção, eu estou vomitando, eu quero atestado, eu quero sair. É isso, às vezes assim, tu falta uma atenção que vai refletir no teu corpo, né? São as doenças psicossomáticas. Tu tá chamando a atenção de. Então é um olhar para dentro, né? E esse querer atenção nada mais é do que essa tua criança. Você não resolveu, ela vai ficar doente, ela vai buscar um relacionamento, muitas vezes frustrado. Então vai desse relacionamento com você se conhecer em primeiro lugar. Sim. E óbvio, por consequência, você tem melhores relacionamentos com os outros, mas sempre vai começar com você. Então, a partir do momento que a gente entende o que você quer melhorar, vou entender a tua história, né? Eu sempre trago uma orientação. O que é necessário nesse momento, né? Quais meditações, reprogramações emocionais que você pode fazer, né, para ressignificar esses pontos de dor. E no final a gente faz a energização. Gente, mais um programa de certo. Eu tô aqui semana que vem na maca já. Vamos começar a mostrar então? Já deito, né? Ai, que delícia. Diz o Rodrigo, tu gosta de sofrer. Eu acho que eu não vou sofrer hoje aqui deitadinha, olha só. Vamos lá. Então, o pêndulo, quando ele gira no sentido anti-horário, normalmente é porque você está com uma carga negativa que precisa ser limpa. Então, ele vai fazer o movimento. Você simplesmente deixa o pêndulo ali. É importante também a pessoa que quer usar o pêndulo programar ele, né, para que o pêndulo entenda que é a pessoa que está conectada. Ele é como se fosse uma extensão no teu braço. Então, ele vai girar no sentido anti-horário, no movimento de limpeza. E aí você vê que chega um ponto que ele fica neutro e ele gira para o sentido horário, que é ele traz energia. Então, é uma forma também de harmonizar os seus chakras. Na liberação das memórias uterinas, são 3 pontos importantes, que é o teu terceiro olho, o teu coração e o teu ventre. Né? São os 3 pontos principais que vão te desenvolver na vida, digamos assim, né? Que a gente precisa limpar em primeiro lugar. Então, pode fechar os seus olhos agora e vai respirando profundamente. Você vai sentindo agora o seu ventre. Sente ele como se fosse um receptáculo de criatividade. E vai colocando as tuas intenções.
respiração bem profunda, traz a respiração aqui para o teu ventre, como se o teu ventre respirasse. E aos pouquinhos vai retornando. Tudo certo. É bom, a gente já vai sentindo mexer um negócio aqui. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu me recompor aqui. E daí no terceiro bloco a gente explica o que tu fez aqui. A gente já volta. Até. A Gi pergunta, doutor Luiz da Ural Sim responde. Doutor, depois de implantado um dente, a alimentação como é que fica? Pode sair comendo maçã, castanha, nozes? Como é que funciona? Gi, tem que ter um cuidado a mais. O paciente acabou de implantar um dente, porque o organismo ainda vai estar realizando um processo de cicatrização, ou osso-integração desse implante. Então, tanto a questão de ser um alimento um pouco mais fácil de mastigar, de uma dieta mais pastosa, iogurte, vitamina, suco, para que realmente não sofra uma carga em cima desse implante. E também, como vai estar tudo um pouco inflamado, alimentos mais quentes ou mais difíceis de mastigar provavelmente vão estimular o sangramento, vão estimular a inflamação nesse local. Então, o que a gente costuma recomendar é nada de muito duro, não mastigar muito ali naquela região, e também uma alimentação mais fria, mais pastosa, né, que o paciente não faça uma mastigação muito forte em cima da cirurgia para ter uma melhor cicatrização. Perfeito. Aguarda o torresmo aí, né? Até. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, a gente só falta o Rodrigo colocar aquela música como uma deusa, porque tem um ventilador. Tá bom o negócio aqui. Jéssica, conta um pouquinho pra gente o que você fez ali. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Só o fato de impor as mãos, a gente já sente alguma coisa diferente, né? Sim, porque independente de se você tem um útero físico ou não, aí que é engraçado que muitas mulheres que removeram o útero relatam que sentem dor, uma leve cólica, porque energeticamente você continua tendo órgão. Sim. Perdi um órgão, doei um órgão, você continua tendo ele no seu corpo energético. Porque o nosso centro das emoções, nosso corpo emocional, ele é sutil. Então, ele está impregnado ali. Nossas emoções estão nessa região. Então, por isso que você bota a mão, às vezes você sente. Né? E quanto tempo dura a tua sessão, assim? Entre a conversa e a energização, vai de 1 a 2 horas. Depende muito do processo da pessoa. Tem mulheres que precisam falar. E, às vezes, só o fato de falar e de você ter uma escuta ativa, você consegue ter vários insights que a pessoa sozinha em casa não teria. A energização em si leva de 15 a 20, 25 minutos no máximo. Basicamente o que tu fez aqui comigo, só que daí... Uma versão reduzida, claro. Mas é muito interessante ali, no segundo bloco tu disse assim, às vezes a pessoa está com uma questão física, realmente está tratando ali o útero, o ovário, questão hormonal, mas é porque por dentro está bagunçado energeticamente falando, e às vezes aquilo que eu trago, vamos fazer uma analogia para o emagrecimento, às vezes a pessoa faz exercício, ela cuida da alimentação, ela bebe água, só que não consegue emagrecer, então o que pesa é a mesma coisa para cá.
O que está acontecendo na tua versão feminina que não está deixando as coisas fluírem? Exatamente. No emagrecimento é uma coisa muito clara, assim, como tem relação com a energia feminina. Uma das possíveis causas da pessoa engordar de uma hora para outra, às vezes acontece uma quebra muito grande de rotina, você muda de cidade, você perde alguém e daí você manifesta quem? A criança. Aquele bebê lá na fase oral dos 0 aos 2 anos, que às vezes teve uma falta da mãe por qualquer motivo. Às vezes a mãe não podia amamentar ou não podia estar presente. E essa pessoa tenta colocar para dentro. Essa é a energia feminina. Seja bebendo, seja comendo, seja usando drogas. É a questão do excesso que denota a falta de alguma coisa. Perfeito, é. E o que mais que a gente poderia falar? A questão da menstruação, né? Eu acho que nada representa mais o feminino do que menstruar. Não sei se eu estou tão errada assim, mas assim, o fato da mulher, a cada 28 dias, menstruar, tipo, eu sou mulher. E por que tem mulher que diz, eu odeio isso, eu acho isso... Como assim? A gente vive no nosso sistema de crenças, coisas que a gente aprendeu com a família, com as nossas ancestrais. Às vezes essas ancestrais tiveram muito sofrimento com relação a ser mulher, mulheres que fazem o parto e quase morrem no parto. Então você enxerga o ser mulher como algo difícil e sofrido. Então essa menina que nasce, que cresce, sem nem saber, ela repudia aquilo. Mas isso tudo vem de uma crença. E às vezes é uma sequência... Não é uma sequência que eu posso dizer. Isso passa de geração em geração. Às vezes aquela tua avó odiava ser mulher. A gente pode dizer isso? Porque queria ser... Às vezes era tão injustiçada, mas eu queria fazer aquilo como homem. Naquela época não podia. E aí passa para a filha, que passa para a neta, que passa... E assim vai, né? Os úteros são conectados, né? A gente tem ali conexão com até 10 gerações. Que estão o quê? No nosso corpo, no nosso inconsciente. Porque o nosso corpo ele é formado de memórias. Então, às vezes, a menina vem onde tem uma potência, que é a menstruação, como eu falei, é um oráculo, né? Se eu não gosto, ou se eu menstruo em excesso, ou se eu não tenho menstruação, se eu menstruo de 15 em 15 dias, ou se eu tenho muita dor, se eu tenho muito sofrimento, aquilo vai me dizer o que está no meu inconsciente. Porque é o ponto onde se gera vida e é o ponto onde adquire as maiores impressões. Então, às vezes, a minha avó sofreu demais por ser mulher, porque no nosso inconsciente coletivo existe muito sofrimento das mulheres. Volta, Segunda Guerra Mundial, todos os homens saíam para a guerra, a mulher tinha que ficar em casa e tomar conta de tudo. Ela não tinha tempo de ser mulher. Sim. Percebe como são as coisas? Então, ela cria uma capa, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Sim. Não tenho tempo de ser mulher. Sim. Então, como que essas crianças crescem? Por mais que seja uma realidade totalmente diferente, mas no teu inconsciente estão essas memórias. Eu já escutei coisas do tipo assim, na próxima vida eu quero vir com... Meu Deus, não posso dizer isso. Eu quero vir com um negócio desse tamanho grande assim, porque eu não quero vir mulher, porque mulher sofre muito. Tem isso, claro, porque de geração em geração é sofrido. Só que aí que tá, isso que tu fazes aqui é um despertar de dizer, olha que maravilha ser mulher. Será que o povo de casa está achando que nós somos doidos demais? Eu acho, né? É um papo doido isso, mas às vezes assim, olhar para isso pode ser aquela questão que não emagreço de repente porque eu quero ser tão forte quanto o meu pai. Exatamente. Coisas do tipo, só para... Né? Esses dias eu estava fazendo um círculo com uma amiga minha que é nutricionista e ela falou, a referência de uma das clientes dela era ser a mulher forte, porque a avó dela era mulher forte, obesa e ela que dava conta de tudo. Então eu não posso emagrecer porque senão eu vou ser frágil. Inconsciente. Isso, N outros motivos também que pode acarretar. Mas pega só a questão de engordar e emagrecer. Olha como são as coisas. E, às vezes você bota realmente uma capa de proteção para se proteger contra os ataques do mundo. E essa capa de proteção é o quê? É gordura no corpo. Isso eu digo por experiência própria, porque já vivi isso também. A gente fala sobre as nossas experiências, né? Sim. Então eu vejo muitas mulheres nessa posição. Tem que ser a guerreira. Não que você não possa, não tem nada de errado, porque você tem o masculino dentro de você, você precisa fazer as coisas acontecerem. Se isso te incomoda, eu quero emagrecer, mas inconscientemente eu tenho que ser tão forte quanto a minha avó, quanto o meu pai, aí a coisa não flui. Sim. Né? Exatamente. É você trabalhar essas forças dentro de você fazer acontecer, mas ao mesmo tempo você saber quando você tem que parar. Não, agora é hora de eu receber, agora é hora de eu descansar. E no período menstrual são 4 fases. 2 que você tá para fora e 2 que você tá para dentro. E grande parte das mulheres não respeita esse momento de parar.
porque é inadmissível parar. Olha que absurdo, eu chegar em casa, eu ficar em silêncio. Não, eu tenho que produzir o tempo inteiro. Sim. E isso te torna demasiado numa energia masculina. Sim. E aí você tem doenças, você tem excesso de hormônios, você tem problemas uterinos, você tem ovário policístico. É como se o teu corpo entendesse que você não está no feminino, você está no masculino. Sim. E, consequentemente, você vai ter dificuldades nessa área. Você vai ter dificuldade de engravidar. Então, está tudo relacionado ao equilíbrio das polaridades. E vai ter dificuldade de se relacionar com um homem em si, porque como é que o homem vai estar do lado de uma mulher forte demais? Ele não vai conseguir nem ficar do lado dela. Sim. A questão é trazer a força para dentro. A gente pode ser forte, a gente é muito forte. Mas, quando você está nesse externo, sempre se protegendo, você vai atrair um homem com a polaridade oposta, um homem mais feminino. E muitas vezes vai estar em desequilíbrio, porque vocês vão ter, por exemplo, um filho, ele vai ver em você a referência de pai e nele a referência de mãe. Olha como gera distorção. Sim. Então, quando a gente tem o conhecimento, é a gente que tem que fazer diferente. É você perdoar tudo o que passou, porque os nossos pais também fizeram o que podiam. Sim. Eles deram o melhor do que eles aprenderam com o conhecimento que eles tinham, mas a gente está tendo conhecimento, muito conhecimento aqui disponível para a gente. E com esse conhecimento a gente tem responsabilidade de fazer diferente. Não adianta dizer assim, pode ser que isso está acontecendo comigo, mas eu não vou dar bola para aquelas duas. Pensa bem. Pensa bem, diz assim, pode ser que isso acontece com fulana, mas deixa quieto, as duas estão viajando e que vai dizer que tem problema no útero, tem no ovário, isso acontece sempre. Não é deixar o médico de lado, é essa integração, né? Vamos deixar uma mensagem final, Jéssica, eu ficaria horas conversando contigo. Vou marcar já para a semana que vem. Assim, uma mensagem para essas mulheres, né? Como é bom ser mulher. Mas, assim, às vezes a gente carrega isso tudo. Vamos deixar uma mensagem para finalizar nosso programa de hoje. Eu acredito que ser mulher é você ter o conhecimento, a sabedoria de como conduzir a vida. É você ser ao mesmo tempo a guerreira, mas você saber que tem alguns momentos que você pode parar, você pode receber. Né? E você vai transbordar. A gente só transborda quando a gente está no centro, no equilíbrio. Então, eu desejo assim, que todas as mulheres busquem de verdade essa harmonia dentro delas e que reconheçam quão maravilhoso é ser mulher, porque a mulher é o único ser que gera vida no planeta. E a partir do momento que essas mulheres são mais conscientes, elas vão gerar crianças diferentes. E essas crianças que são a nova humanidade. Então, começa no nosso ventre. É muito lindo. Olha, eu tenho muito a te agradecer. Eu vou marcar. Um cotovelinho aqui. Beijo, gente. Ficamos aqui no oferecimento, então, de Lemos Esportes e Oral Sim. Até semana que vem. Beijo no coração. Fiquem com Deus e cuide-se. Saúde, o seu bem mais precioso.